Bom pessoal, essa aqui então é a HM de Draco. Como dá pra ver aqui, ela aparece temperatura, umidade relativa do ar. Isso seria temperatura e umidade relativa do ar externo, que estaria na estação meteorológica lá na rua, onde os clientes nós temos instalado. Aqui eu estou na bancada demonstrando para vocês. O nosso sensor é este daqui, ó. Este daqui é o nosso sensor. Filtro de bronze sinterizado, caixa metálica. Aqui é o nosso sensor que fica lá na estação meteorológica. Ele tem uma entrada aqui para chuva. Ele tem saída de sinal, alimentação, mais e menos. E a entrada do sinal de chuva. Eu vou ver se eu consigo simular uma chuva aqui, só para vocês verem ele marcar ali CNO. Vamos ver se eu consigo aqui. Não vai porque talvez esse alicate aqui não conduza bem. Vamos ver se com esse aqui eu consigo simular uma chuva. Pronto, ali acendeu aquele LEDzinho vermelho, indica que o sensor de chuva lá teve uma gota d'água. Nós simulamos aqui a gota d'água só para demonstração. Logo ele deve aparecer escrito aqui no meio CNO, que significa chuva, nevoeiro ou orvalho. E desse modo ele deve desligar os ventiladores de aeração. Aqui a gente vê hora, data, dia da semana. Podemos acertar a data e a hora teclando Enter. Começa a piscar ali, digita a data e a hora certa. E beleza. Está acertada a data e hora. LED de operação e tecla de operação, sempre piscando. LED de operação indica que o equipamento está processando, trabalhando normalmente. Tecla de programação. A programação é onde nós vamos programar aí, os parâmetros que a gente quer usar o equipamento. O que esse equipamento usa para ligar os ventiladores de aeração? Ele usa temperatura, umidade e horário. São os três parâmetros que fazem com que ele libere ou não os ventiladores de aeração para funcionar. Tem que estar liberados os três parâmetros: temperatura, umidade e horário. Então o que eu posso programar aqui? Posso programar a temperatura máxima e a mínima, que eu quero que sejam dentro dessa faixa. O equipamento libere o motor para trabalhar pela máxima e mínima temperatura. E também aqui marcou CNO, chuva, nevoeiro ou orvalho. Não dá para ver não dá para ver aí na filmagem, mas eu estava ali com uma placa simulando 4 motores. Eles acabaram de desligar os 4 motores. Em outro vídeo eu mostro para vocês. Eu posso programar a temperatura máxima e mínima, umidade máxima e mínima, e o horário desliga e liga. Então, com isso, o operador pode escolher os momentos que ele quer fazer a aeração. Se o produto está mais úmido, se é soja, se é milho, como que ele quer usar a aeração dele. Para programar, ele vai entrar aqui, tecla Prog, a senha do cliente que é 9745, vai escolher o 1, que é programação, e aí aqui ele está me mostrando motor 1 do armazém 1. Eu posso passar a tela aqui para frente e ir para o motor 2 do armazém 1, motor 3 do armazém 1, motor 4 do armazém 1, motor 5 do armazém 1, está como vazio aqui, porque nesse teste eu tenho uma plaquinha só para 4 motores. Então essa HM é de um cliente, está aqui em teste, então eu coloquei a plaquinha para simular 4 motores. Deve ficar aqui mais uns 3 ou 4 dias ligado para fazer esse teste. Então eu estou com o motor 1 do armazém 1, ele está em automático. Eu posso dar Enter e Enter, vai piscar ali automático. A temperatura mínima está programada aqui em 5 graus. Não sei porque que o técnico programou em 5 graus, que na verdade não fui eu que mexi nesse equipamento. Não foi eu que deixei ele aqui em teste. Mas a mínima está em 5 graus, eu posso colocar a mínima em 0. A máxima está em 50 graus, porque é uma temperatura para teste. Mas vamos dizer que lá o cara tem um soja lá com 27 graus. Ele quer jogar lá para dentro uma temperatura de 23 graus no máximo. E seja um soja seco, por exemplo. Soja seco com 27 graus. Então ele vai colocar a umidade mínima em 60% e a máxima em 99%, para desligar só com chuva. O que nós vamos aproveitar aqui?
baixas temperaturas e alta umidade para fazer a aeração, tentando tirar o mínimo de água possível do grão. Como é um soja seco e está para resfriamento, o ideal é que a gente programe ele para desligar às 6 horas da manhã e ligar às 22. Essa faixa da noite é onde se inverte temperatura e umidade. Se vocês analisarem algum gráfico de temperatura e umidade, vocês vão ver que nessa faixa as curvas se invertem. À noite a temperatura começa a cair e a umidade começa a subir. Então nós temos um ar mais frio, com um pouco mais de água. A tendência é que ele passe por nossa massa de grão, causando menos prejuízo, né? Tirando menos água, principalmente soja que perde água muito fácil. Então, programando isso, o que ele vai fazer aqui? Vou dar Enter, Enter até passar para o próximo motor. Cheguei no motor 2. Vamos voltar lá no 1 só para mostrar como que ficou. Então a mínima 0, quando eu ponho temperatura mínima 0, ele liga com temperaturas até abaixo de 0, tá? É importante frisar isso, é importante saber que ele liga com temperaturas até abaixo de 0. A máxima em 23 e a umidade entre 60 e 99. Então, se a temperatura à noite estiver abaixo de 23, a umidade acima de 60 e abaixo de 99, ele vai estar liberado por esses dois parâmetros. Mas aí nós programamos um terceiro parâmetro aqui. Fui para o lado errado, deixa eu passar para o próximo motor aqui. Aqui, o terceiro parâmetro é o horário. Ele vai desligar às 6 da manhã e ligar às 22. Mesmo que desça a temperatura e a umidade antes das 22, ele não liga, porque ele precisa estar liberado pelos três parâmetros para ligar. Então, sendo assim, esse motor já está programado. Imaginando que não seja um silo lá com soja seca, nós estamos aí trabalhando a aeração para baixar essa temperatura. Podemos voltar aqui na tecla Upper. Voltamos, já saiu do CNO, tinha dado chuva, nevoeiro, orvalho. Ele tem um tempo, né? Se não dá outra gota lá no sensor, ele depois disso ele leva em torno de 3 a 5 minutos para marcar o CNO e mais 3 a 5 minutos para sair do CNO se não houver outra gota lá no sensor de chuva. Nos nossos equipamentos novos nós não usamos mais o sensor de gota, nós usamos um sensor de báscula, porque é um pluviômetro na verdade de báscula, porque hoje a gente já mede volume de chuva, né? E ele acaba sendo mais preciso do que esse nosso antigo da gota. A gente usa o da Davis, como já falei em outros vídeos, hoje em dia. É um pluviômetro de báscula um pouco mais caro, mas ele é muito bom mesmo. Testamos vários, como já falei em outros vídeos aí, e acabamos optando por esse mais caro, porque ele é muito bom. Mas enfim, voltando para cá, existe uma outra programação que dificulta um pouco a cabeça de vocês talvez, mas eu vou ter que explicar. Existe a programação do ciclado. Esse é um sistema criado pela Dryation, tá? Pelo Sr. Otalício Pacheco da Cunha. Eu gosto muito de usar, uso até hoje o sistema ciclado. Eu acho que essa programação automática aqui é para aquele cara bem experiente, que já está muito acostumado com armazenagem. Ele consegue ele mesmo ir alterando essas programações. Como por exemplo, a gente botou ali uma temperatura máxima de 23 graus. Eu vou fazer um parênteses aqui só para lembrar uma outra coisa. A gente tem que lembrar sempre que os ventiladores de aeração, eles aquecem em torno de 2 graus o ar entre o que ele pega da rua e o que ele libera lá para dentro, tá? Isso ocorre por atrito e pressão. A própria pressão, a gente sabe, né, que a pressão aí aumenta a temperatura dos gases. E então por pressão e atrito a gente calcula sempre que vai ter 2 graus a mais ali no que a gente está injetando na massa de grãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho soja lá com 27 graus, não adianta eu ligar o ventilador de aeração com 25 graus, porque eu vou estar jogando o ar lá para dentro com 27. O ar que eu estou pegando na rua ele está com 25, mas o que está entrando efetivamente na massa de grãos está com 27. E vou dizer mais para vocês, tem lugares, dependendo do tipo de ventilador, dependendo da pressão estática usada, a gente tem até 4 graus aí, tá? 4 graus de aumento. A gente usa por padrão 2 graus, mas tem mais. Ele pode dar mais, dependendo do tipo de ventilador, a quantidade de atrito do ar que passa ali pelas pás do motor e também da pressão, depende muito da pressão ali. Quanto maior a pressão, maior o aumento de temperatura. Não sei se alguém já estudou isso, mas quem não estudou vai atrás. É um assunto bem interessante de estudar. Você converte aí as temperaturas para Kelvin, né? Chega no zero absoluto e refaz os cálculos. É bem interessante, até para quem trabalha com ar-condicionado, tá? É bem legal aprender essa parte, como funciona o ar-condicionado, enfim.
Mas voltando para cá. Então, aqui nós temos o equipamento. A programação que nós fizemos é a mais simples, é a programação automática, porém, aqui precisa de mais cuidado pelo operador, né? Ele tem que estar ali cuidando, porque ele botou a temperatura máxima ali em 23 graus. Toda noite que der temperatura abaixo de 23 graus, nós vamos estar injetando esse ar para dentro da massa de grãos. E a tendência é que essa injeção de ar ali vá baixando a massa de grãos, a temperatura da massa de grãos. Esse é o nosso objetivo. Então ele tem que estar acompanhando ali, usando a termometria, fazendo uma vistoria ali, olhando, né, no visual para ver como está essa massa de grãos e ver se essa temperatura está baixando mesmo, porque se nós chegarmos a uma temperatura de 23 graus na massa de grãos, não é legal ele continuar fazendo a aeração com a programação aqui, a máxima em 23 graus. O ideal é que ele venha aqui e altere, baixe essa programação de 23 para 22, 21, 20, enfim, sempre no mínimo 2 pontos abaixo do que está lá dentro, sempre. Porque senão ele vai estar jogando energia elétrica fora, vai estar secando a massa de grãos desnecessariamente. Então não é ideal que ele deixe do jeito que está aqui ad eterno, né? Até esvaziar o silo. O ideal é que ele vá sempre reduzindo isso daqui. Nós temos aqui no Mato Grosso, a gente já consegui silos aí, Primavera do Leste ali, milho, a gente deixar com 17 graus de temperatura lá dentro. Até na época nós tiramos os fusíveis dos ventiladores de aeração e passamos uma lona na boca do silo, porque esse ar frio volta, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. E para não perder esse ar frio que já estava lá dentro, e ficamos aí 30 dias, 35 dias sem aeração, só mantendo esse frio lá na massa de grãos. Mas enfim, voltando aqui, vamos voltar lá em programa. A nossa senha, que é 9745. Vamos escolher o 1, programação. O que é esse 2 aqui, fim de safra? O fim de safra, se eu teclar o 2 aqui, ele vai me dar uma mensagem que eu posso desligar o equipamento. Por que isso? Porque nós temos uma RAM com bateria aqui, e essa RAM, quando foi projetado esse equipamento, lá na década de 90, início da década de 90, deveria durar 20 anos. Essa bateriazinha que é o que mantém a programação e mantém a hora, data e hora ali, o relógio funcionando quando falta energia. E também mantém a programação. Com 3 ou 4 anos, aí lá para 1997, 98, já começou a dar problema nas primeiras, que faltava energia, ela perdia data, hora e toda a programação que o cliente tinha feito. Descobrimos então que essa RAM com bateria não durava tanto tempo. Criamos esse fim de safra para quê? O cara esvaziou a estrutura de armazenagem dele, silos de armazéns, ele clica no 2, fim de safra, e aí ele vai desligar o disjuntor do equipamento. Com isso ele trava o relógio. Ela trava o relógio e para de consumir bateria. Quando ele volta a ligar o equipamento, ele vai estar com a data e a hora do dia que ele desligou. Então o ideal é ele vir aqui onde eu mostrei, tecla Enter, acerta a hora novamente, o equipamento vai seguir trabalhando.